verdade, a vida é como um jogo de tabuleiro. Se você teimar nos mesmos erros, vai ter que voltar ao início. Banana? Gente, aqui é Legilos e hoje eu vim falar pra vocês sobre Alameda dos Pesadelos, da Karen Alvarez. Se vocês se lembram do meu vídeo de Horror em Gotas, que eu vou deixar linkado tanto aqui embaixo quanto do meu lado, se vocês clicarem no balãozinho aqui, não vai abrir em cima desse vídeo, tá? Abre numa nova janela, então não se preocupem. Vocês vão perceber que a autora do livro de contos Horror em Gotas é a mesma autora de Alameda dos Pesadelos. Sim! Alameda dos Pesadelos é o primeiro romance da Cacá, que ela escreveu inclusive antes de fazer todas as coletâneas de contos das quais ela participa, antes de qualquer coisa. Eu achava que era um livro que ela havia escrito depois de tudo isso, mas na verdade não. Ela me disse que é um livro que ela escreveu bem antes e com o passar do tempo ela foi incrementando, passando por revisão, etc. E que enfim ela conseguiu publicar, então é uma versão física muito bonita, que tem inclusive uma dedicatória maravilhosa e um autógrafo, então quando ela ficar famosa vou vender esse livro, vou ficar rica. Não, mentira, não vou vender. Mas é um livro no estilo preferido da Cacá, que é uma espécie de thriller com suspense e que foca muito mais nesses dois aspectos do que no terror propriamente dito. Assim como em Horror em Gotas, esse livro me surpreendeu muito, principalmente porque eu comecei a ler a história com uma determinada expectativa e conforme o tempo foi passando, essa minha expectativa foi deixada totalmente para trás e substituída por uma coisa melhor do que o que eu estava esperando. Assim como em Horror em Gotas, se você tem muito medo de histórias de terror, você não precisa temer esse livro. Ele tem sim algumas coisas tensas, de suspense, e é muito mais suspense do que terror, ok? Então por isso que eu falei que é mais um thriller, é aquela coisa meio... Não é igual porque não tem um assassino, beleza, mas é tipo Pânico, sabe? Não é, sei lá, aqueles filmes que as pessoas morrem torturadas, não é um albergue, é tipo Pânico. Então é um thriller, é uma coisa mais de tensão do que de sustos e coisas horrorosas acontecendo. Apesar de sim haver alguma cena ou outra que é um pouco mais pesada, o livro todo é incrivelmente delicioso e instigante. Eu li, acho que em 2 dias, todo o livro. Ele tem quase 300 páginas, acho que são 260, e é muito, muito gostoso. Uma vez eu me surpreendi pela escrita da Karen, que se mostrou totalmente diferente de todas as outras coisas que eu já li dela, mas ainda assim super, super boa. É o que eu falei no vídeo de Horror em Gotas, em que ao mostrar diversos pontos de vista com personagens diferentes, ela consegue mudar a forma de escrever sem perder a essência e mantendo a narrativa boa e instigante, que é o mais importante dentro de um livro. Então, na história de Alameda dos Pesadelos, a gente acompanha a Vivian, uma personagem um tanto quanto amargurada com a vida, que vive mal-humorada e reclamando de tudo, e onde a sua maior alegria é o seu filho e o seu pai. A gente vê ela durante o dia a dia, por alguns instantes, e logo em seguida ela leva o seu filho para a estreia de Harry Potter, que foi quase um easter egg aqui pra mim, que eu achei o máximo. Eu falei, eu conheci a Karen em um fórum de Harry Potter, então tipo, fantástico! Ela inclusive zoa como os nossos pais acabam falando errado Harry Potter, então o avô do menininho fala Harry Potter, alguma coisa assim. E eu achei fenomenal, dei muita risada nesse trechinho da história. E levando o filho para o cinema, ela vai comer com ele depois e visualiza um cara meio dark, com uma jaqueta de couro com um corvo bordado. E, pasmem, é o pai do menino. Nunca conheceu o pai e ela fica assustada com aquela aparição repentina, né, do ex-namorado e sai correndo com o filho sem maiores explicações, e a partir dali ela começa a ver o ex-namorado em todos os lugares, inclusive enquanto ela sonha, o que é bastante aterrorizante. Então a história vai percorrendo dessa maneira, você não entende como que aquele personagem apareceu ali e por que a Vivian tem tanto medo dele, porque você ainda não conhece exatamente a história dos dois. Você não sabe por que, por exemplo, o pai do filho dela
sumiu e nunca mais apareceu pra saber do filho, né? Tipo, dela tudo bem, até vamos dizer, terminamos ok, mas do próprio filho. E isso faz com que a gente queira continuar a ler e saber, meu Deus, o que vai acontecer? Então a história vai se desenvolvendo em volta dessa tensão e desse terror entre o ex-namorado da Vivian e a própria Vivian. E sobre como ela não consegue mais identificar o que ela está sonhando e o que ela está de fato vivendo. Até mais ou menos a metade do livro, um pouco mais pra frente, a história é basicamente um grande thriller, muito legal e instigante, que faz com que a gente queira sempre devorar mais as próximas páginas. Até que, em determinado momento, há uma certa reviravolta na história. E não, isso não é negativo. Isso é surpreendente, porque a história toma um certo rumo que você não espera, definitivamente. Você pode até ter deduzido algumas partes do que vai acontecer, mas não exatamente a forma e o desenvolvimento daquilo. Então eu achei muito legal. O final foi muito bonito, algo que eu não esperava. Achava que fosse ter um final mais sanguinolento, mais de terror, assim, tipo tripas, e não tem. Por isso que eu falei que se você não gosta de terror, você pode ler esse livro, porque ele é mais um livro voltado para a tensão psicológica do que exatamente o horror e o gore, né, tipo nojento, aquela coisa meio Tarantino, de sangue espirrando e etc. Isso você não vai encontrar aqui nesse livro. Então, todo o desenvolvimento psicológico da personagem e como ela vai se desenvolvendo no decorrer da história é muito legal. E a forma como ela amadurece no fim de tudo e enfrenta os resultados de tudo que ela viveu é muito legal. Na Alameda a gente encontra uma narrativa completamente fluida, onde nada da história fica um ponto sem nó. Sempre tem um nó ali pra explicar por que aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu, ou como aquilo reflete mais pra frente na personagem, e é o que torna a história mais legal e muito mais interessante. E além disso, a reviravolta inesperada é um plus que eu achei muito bom, mas que pode desagradar algumas pessoas. Eu diria que se você espera um terror assim, meu Deus, e um thriller com um final super sanguinolento ou uma super reviravolta, talvez não seja o tipo de livro para você ler. Porque apesar de sim haver uma grande mudança na história e na linha da narrativa, o que vem depois pode não te agradar. Mas eu acho que a tendência é que a história agrade a maioria das pessoas. O que eu achei muito interessante é uma veia um tanto quanto religiosa durante toda a história. Eu achei que fosse me incomodar, ok? Tipo, de certa forma, mas não me incomoda, porque é uma forma de introduzir a religião aqui na história que não, vamos dizer, não julga outras religiões. A gente tem duas religiões, que são do pai e da mãe da Vivian, que são completamente diferentes, mas ainda assim todos os pontos são expostos, e a forma como a personagem lida com essas duas religiões também é bastante interessante. Então não é uma coisa tipo, estou aqui contando essa história e tem essa veia religiosa e apenas um ponto certo, uma coisa correta. Não, é uma forma de envolver a religião muito surpreendente e muito legal. Eu achei essa parte bastante diferente do que normalmente a gente encontra em outros livros, e foi uma parte que trouxe mais estrelinhas para o livro. Foi quase como em Sob a Redoma, onde há também uma veia da religião e onde o personagem principal ali, um dos personagens principais, se esconde de certa forma atrás dessa barreira, né, religiosa. O livro físico foi lançado pela editora Catavento com uma qualidade que me surpreendeu bastante, principalmente por se tratar de uma editora independente. Então a capa é muito bem produzida, a página é muito boa e a diagramação do livro também é bem agradável, com bastante espaçamento e não aquela coisa miudinha que às vezes editoras grandes fazem e que é muito irritante e desagradável de ler. As páginas são amareladas e o livro é molinho, super gostoso, e como eu disse, são 260 páginas. Você pode encontrar o livro nessa versão física que eu tenho, ou você pode comprar também pela Amazon, que a Cacá lançou um tempo depois que ela lançou a edição física. Você pode comprar o livro físico diretamente com ela, vou deixar o Facebook aqui embaixo,
que é a fanpage dela. E eu não sei se tem outra forma de comprar. Se tiver, eu deixo aqui embaixo também linkado pra vocês, ou pela própria Amazon para ler no Kindle, no iPad ou no próprio Kobo. Você converteu o arquivo. Eu dei 5 estrelinhas para o livro e eu gostei muito da história. O final foi bastante surpreendente, o desenvolver daquela coisa tensa e, meu Deus, que você não sabe o que está acontecendo, foi completamente inesperada e me surpreendeu bastante. Eu gostei da forma como ela ligou os nós no fim da história e foi nos apresentando o porquê de a personagem principal ter tanto medo do ex-namorado de uma forma interessante e não só, toma, tá aí a explicação. Tipo, não, ela vai construindo aos poucos aquela história e mostrando também todos os poréns por trás do psicológico, vamos dizer assim, da própria personagem, o que é muito legal. 5 estrelinhas no Scooby, coloquei como favorito e eu recomendo a leitura para todos vocês. Inclusive, fiquem de olho lá na fanpage da Cacá, porque às vezes ela faz promoções dos livros e de, sei lá, 15 reais vai para 10 ou fica de graça. Fiquem de olho porque daí vocês podem pegar uma oportunidade de pagar um pouquinho mais barato e de aproveitar essa leitura muito boa de uma autora nacional que com certeza veremos muito por aí, assim eu espero. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar joinha no vídeo, de se inscrever aqui embaixo no canal e de acompanhar a gente lá no blog também. Um beijo, a gente se vê pela cidade!